Pessoal, espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos à nossa segunda TPC geral da Diretoria de Ensino, Sertãozinho. O tema de hoje é planejamento como prática educativa. Vamos falar de planejamento do professor, como um guia para organizar a sua intenção em suas aulas, com suas turmas, e uma maneira de repensar a sua prática pedagógica antes de concretizá-la, né? Queremos propiciar a compreensão do planejamento como algo útil, produtivo e organizado, com a finalidade de favorecer a aprendizagem dos alunos. Lembrando sempre que registro é fundamental para a organização da rotina de todos, tá? O material ele ficará disponível para vocês. Mas, além do material, tem as nossas considerações, tá? Que podem ser útil também para a prática de vocês. Temos aí, à frente da diretoria de ensino, a Cláudia Regina Lazzarini Neves, que é a dirigente regional de ensino, os supervisores de ensino que apoiam, né, que estão junto conosco no núcleo pedagógico, a Maria Paula Ferreira e o Valdir Zanella, e a nossa diretora do núcleo pedagógico, a Rafaela Francischetti. Aqui nós temos a pauta da nossa TPC, não vou ler tudo, tá? Vou deixar aqui, como vocês vão ter disponibilidade aí do material, e no decorrer da TPC, vocês vão aí acompanhando esses itens da pauta. A nossa epígrafe de hoje é de Peter Drucker. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Temos como intencionalidade levar o professor a refletir sobre o que realmente é essencial no processo de formação. Os objetivos da nossa TPC: identificar os elementos essenciais da ação de planejar e a importância da organização da rotina como práticas educativas, a fim de potencializar a aprendizagem dos estudantes. E também, como objetivo, contextualizar o movimento didático do planejamento como orientador de suas ações e uma referência para a tomada de decisões. Aqui, a equipe responsável pela segunda ATPC dessa semana eu, PCNP de História, Ana Cláudia, a Camila Marcolino, nossa PCNP de Educação Física, e a Débora Constante, que é a PCNP de Língua Portuguesa. A leitura de fruição, eu que vou fazer para vocês, tá? Vou passar aqui o slide. Ela é um trecho do livro do Lázaro Ramos, Na Minha Pele. Esse livro, as escolas receberam, tá? Faz parte aí do acervo da trilha antirracista, tá? A biografia rapidinha dele, Luiz Lázaro Sacramento de Araújo Ramos, é ator, apresentador, dublador, cineasta e escritor de literatura infantil, que iniciou a carreira artística no Bando de Teatro Olodum. Durante os anos de 1998 a 2002, foi âncora do Fantástico. É ativista também dos direitos humanos e de conscientização contra o racismo. Ele nasceu em 1º de novembro de 1978, na cidade de Salvador, Bahia. Ele é um bom baiano. Vamos lá. Trecho do livro Na Minha Pele, de Lázaro Ramos. Capítulo: Quero ser médico. Levávamos uma vida simples na casa em que minha tia orgulhosamente dizia ter projetado. Naquela época, eu morava com meus 5 primos, que viraram meus irmãos postiços. Não tínhamos Autorama, Playmobil ou Atari, mas tínhamos ele, o quintal. Ali nos divertíamos com brincadeiras de custo zero. Esconde-esconde, pega-pega, garrafão. Também gostávamos de construir brinquedos com latas de óleo, pedaços de pau. Como criança cansa rápido de tudo, desenvolvemos uma criatividade enorme, sempre inventando coisas novas para fazer. Claro que tínhamos TV. Quando não se tem dinheiro, a falta de livros e de brinquedos é preenchida pela televisão, que ocupa boa parte do tempo.
O curioso é que minha referência infantil não foi a Xuxa. Nem sei se por corporativismo baiano preferíamos o programa da Mara Maravilha. Outro ídolo era o Jairzinho do Balão Mágico. Durante a infância, toda criança quer ser alguém, elege um super-herói, um personagem de série preferido. Pois eu queria ser o Jairzinho. Queria usar aquele macacão vermelho, ter aquele olhar de criança vívida e pegar carona na cauda do cometa com a turma que eu achava a mais legal do mundo. Acho que isso acontecia porque existia uma identificação visual, por ser um dos poucos negros no universo televisivo infantil. Jairzinho parecia mais próximo de mim. Na minha infância, não tinha esse papo de ancestralidade. Mais recentemente, numa conversa com o professor Muniz Sodré, percebi que, mais do que a filosofia e a ciência, o que traz mudança mesmo são as representações coletivas, e a ficção tem um papel fundamental nessa construção. A literatura sempre disse mais sobre o homem no Brasil que a sociologia, até hoje muito preocupada apenas com lutas de classes. O cinema e a novela, com a força que tem hoje em nosso país, podem trazer um ataque forte aos preconceitos, me disse o Muniz em uma entrevista para o Espelho. Eu incluiria a literatura infantil e as biografias nesse rol, e acho que ele concordaria comigo. Na federação, as turmas tinham um número equilibrado de negros e brancos. O curioso é que essa escola, tão mista, ignorava-se a história dos negros. Aprendi sobre a luta de Zumbi de forma muito superficial e breve. Nas aulas sobre a escravidão no Brasil, ele aparecia como um rebelde. E ponto. Em 1995, quando já tinha 17 anos, vivi Zumbi no teatro. O espetáculo do Bando de Teatro Olodum estabelecia uma relação direta entre uma favela e os quilombos, e eu fazia um garoto com poucas falas, o que me deu mais tempo para assimilar as informações da pesquisa. A importância de Zumbi dos Palmares, que a história negra é repleta de lutas, e que eu não devia chamar meus ancestrais de escravos, e sim de africanos escravizados. Que a liberdade não veio de uma canetada da princesa imperial, mas após muita luta. Esse foi mais um salto da compreensão sobre de onde vim e para onde poderia ir. Então tá aqui o trecho de Lázaro Ramos, né, desse livro, que vocês têm aí na escola e podem trabalhar, tá, com seus alunos. Bom, estamos passando por muitas mudanças nessas últimas décadas, vivenciando obstáculos e grandes desafios diários, né? E a sociedade exige cada vez mais pessoas preparadas para questionar, solucionar problemas, e sabemos que a sala de aula é o lugar de superação para esses desafios, né? É o local onde o estudante é preparado para o século XXI. E o que isso tem a ver com a nossa TPC de hoje, tá? E aí, vamos se acalmar e vamos planejar. Aqui, vamos fazer um planejamento. Aqui, nós trazemos para vocês a definição segundo o dicionário Aurélio. Então, segundo o dicionário, o conceito aí de planejar é ação de preparar um trabalho ou um objetivo de forma sistemática, uma planificação. Ação é efeito de planejar, de elaborar um plano. Determinação das etapas, procedimentos ou meios que devem ser usados no desenvolvimento de um trabalho, festa, evento, tá? Então, percebemos que planejar é decidir com antecedência aquilo que eu vou fazer, tá? Como eu vou fazer e quem deve fazer. Então, quando há um planejamento, fica claro onde estamos e para onde queremos ir. E ele, o planejamento, sempre foi um instrumento muito importante para o ser humano. Qualquer setor da vida em sociedade, no governo, na empresa, no comércio, em casa, na igreja, na escola, né? Planejar torna possível definir tudo o que queremos a curto, médio e longo prazo. Ele também torna possível prever situações e obter recursos. Organiza as atividades, dá para dividir as tarefas, para facilitar o trabalho, para até avaliar, tá?
E nem sempre nos damos conta de como o planejamento está presente em nosso dia a dia, principalmente nos dias de hoje, né? Porque até mesmo uma ida ao supermercado hoje necessita, né, de um planejamento. Por quê? Porque devemos evitar compras desnecessárias e excessos no orçamento, tá? Mas e na escola? Como que é, o planejamento? Nós resolvemos trazer essa temática hoje para vocês, aproveitando aí, né, o início do ano, porque é um tema muito relevante, tá? E a importância que tem a rotina na organização da prática docente. Então, para muitos, quando a gente fala de plano de aula, plano de ação, vamos planejar, fazer planejamento, né? Para muitos é o cumprimento de uma exigência burocrática de muitos gestores. E muitos professores reclamam pelo tempo que, entre aspas, vamos falar assim, pelo tempo que perdem, né? Elaborando um plano de trabalho, tá? Mas é necessário que o professor norteie a sua ação pedagógica, tendo que intencionalidade, para dar sentido, né, à sua prática e às suas ações, reduzindo assim a improvisação e definindo os objetivos que deseja alcançar. Então, um bom planejamento, ele pode otimizar o tempo e tornar o seu dia mais produtivo. Ele é um documento dinâmico, que deve ser revisto e ajustado, sempre que for necessário, tá? Buscando definir aí as ações mais eficazes que deverão ser implementadas e monitoradas. Aqui vamos para outro slide. Então, nós temos aqui título ferramenta educativa, tá? Agora nós vamos fundamentar a nossa fala, nós vamos usar um referencial, conceituando o planejamento de acordo com Sacristã. Planejar é dar tempo para pensar a prática, antes de realizá-la, esquematizando os elementos mais importantes, numa sequência de atividades. Então, aqui, nós utilizamos como referencial o José Gimeno Sacristã. Ele é autor de muitos livros sobre educação, alguns dedicados ao uso do currículo e também planejamento. E analisando aí a definição do dicionário, que nós vimos no outro slide, né, e no conceito do autor, nós podemos perceber que planejamento é uma ação que antecede o trabalho na sala de aula, auxiliando o professor na organização e no desenvolvimento do trabalho. É uma ferramenta muito importante para que o professor consiga atingir os seus objetivos através de uma sequência didática, né? Valorizando aí os conhecimentos prévios até a avaliação do aluno, favorecendo aí a progressão deles, né? A progressão dos alunos, tá? Continuando, nós temos aqui essa ação de planejar, ela é assegurada pela LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394 de 1996, tá? Essa lei aí, ela garante que todos os profissionais que trabalham em uma escola tenham um tempo reservado para planejar essa rotina. E ela consta no título 4 da Organização da Educação Nacional. Artigo 13, os docentes incumbir-se-ão de elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Esse artigo trata de outras incumbências também, né, do professor, é um artigo que é um título, né, que trata especificamente disso, mas o que nos cabe aqui é o plano de trabalho do professor. E lembrando que nós estamos apenas fundamentando a ação de planejar, nós estamos apenas trazendo documentos e referenciais para a nossa fala, tá? E para a prática docente também, tá bom? Só fundamentando aí a nossa fala. Bom, foco. Quando sabemos exatamente quais tarefas devemos priorizar, quais passos seguir, o dia flui até melhor, né? A gente termina o dia com uma sensação de dever cumprido, né? Então, o que a gente pensa de planejamento? Ideias.
Pensar. Então, depois de tirar do campo das ideias, né, o que será desenvolvido aí, é a hora de partir para o planejamento. Então, primeiro eu tenho o campo das ideias, eu penso, e aí eu começo a planejar. Planejo, mas e aí? Eu tenho que executar. Então, executar é fundamental. Sem essa etapa, tudo fica apenas no papel, no campo das ideias. E focar na execução e manter esse foco para tirar esses projetos do papel e tornar uma realidade mais atingível, tá? Que seja de forma eficaz, clara e realizável. Que o foco seria o quê? A aprendizagem de qualidade, tá? Por quê? Porque a ausência de planejamento de aula, ela pode trazer como consequência aulas monótonas e desestimulantes e desorganizadas, e fica desestimulante aí para os alunos. Agora, nós vamos iniciar uma conversa sobre os elementos essenciais aqui. Peraí. É que tem um efeito aqui, uma animação. Deixa eu pegar aqui. Como que eu vou fazer esse efeito? Isso. Um plano de aula como instrumento de planejamento do professor. Tem um esqueminha aqui, tá? Nós temos um esqueminha aqui. E vamos lá, vamos ver quais são esses elementos essenciais para esse plano de aula. A primeira pergunta, são perguntas. Então, nós temos aí a pergunta o quê, né? Então, algumas perguntas, elas podem ser aí um norte, um guia para o trabalho, né, de vocês. Então, nós temos, considerando aí, né, a pergunta o que eu quero transmitir com essas aulas? Então, se eu elencando os objetivos de cada aula, eu vou ter um norte, vou ter um guia para as aulas, tá? Então, caso tenha algum imprevisto, aí eu já tenho em mente aquilo que precisa ser apresentado, o que pode ser retirado para atingir o meu objetivo num tempo hábil, num tempo disponível, tá? Outra perguntinha nós temos: como? Como posso transmitir essas informações de maneira que eles tenham interesse pelo assunto, tá? Então, nesse sentido, o planejamento ele deve ser um instrumento que influencia o tipo de participação dos alunos em sala de aula, tá? Potencializando as ações aí de quem faz parte desse processo, né? O processo ensino-aprendizagem aí, quem faz parte é o professor e o aluno, e tem que partir da realidade da escola, tá? Então, e também dos resultados, analisando aí todos os dados que se tem, né, pode-se chegar aí ao sucesso, que seria a aprendizagem, o resultado, aprendizagem do aluno. Quais? Outra perguntinha, quais? Quais são os recursos que tenho disponíveis na escola? Né, o professor que tem a ideia aí dos recursos que a escola oferece, ele pode planejar suas aulas de uma forma mais diversificada, tá? Além dos recursos que ele pode utilizar, tem também outro recurso aí, que são os espaços além da sala de aula. A gente sabe que tem escola aí que tem árvore no pátio, né? Tem banquinhos, então são vários espaços aí que a escola ela pode utilizar também para se chegar, tá? Ao resultado final. Bom, então, respondida essas questões, aí é hora de planejar as atividades com bom senso e criatividade, né? Porque o mundo está cheio de informação. E na palma da mão, né? Os alunos têm todas essas informações. Então, se o aluno se ele tem acesso, né, por que não explorar, valorizar a vivência deles, né? O que eles sabem sobre o assunto, o tema da aula, a partir deles, tá? E confiar no potencial que eles têm, na capacidade que eles têm de avançar. Então, vocês perceberam aí que o plano, ele deve ser flexível, e com o passar do tempo, vocês vão ficando mais experientes aí na arte de planejar, tá? Vocês vão conseguindo identificar melhor as necessidades das suas turmas e o que pode ser feito para melhorar aí as aulas. O importante é nunca parar de se aprimorar. Então, gente, aqui eu termino a minha fala.
tá? Eu espero que eu tenha contribuído para a prática de vocês. O tema foi pensado não só para os novos professores que estamos recebendo na rede, que são muitos, tá? Mas também para os professores que já nos acompanham, tentando auxiliar aí na rotina e no fortalecimento da prática de vocês, tá? Na sala de aula. Então, agora eu vou passar a palavra para a PCNP Débora, que vai conduzir aí a TPC, e ela vai dar continuidade nesses elementos essenciais que tem que ter aí no planejamento, tá? E agradeço aí a atenção de todos. Até. Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Teve uma mudança aqui de cadeira, tá? Para a gente poder dar seguimento à nossa ATPC. Nós vamos agora falar um pouquinho mais sobre os elementos essenciais que devem estar presentes nos planos de aula, ok? Vamos lá? A gente começa sempre pela identificação. Identificação do quê? O planejamento deve conter informações básicas de identificação, além do que será registrado no documento, alguns pontos importantes a observar para adequar o que for planejado ao público estudante. Primeiro, ao planejar, considerar o perfil e contexto dos estudantes, incluindo a fase de desenvolvimento cognitivo e socioemocional. Eu tenho que saber quem que é meu público-alvo. Quando a gente conhece o nosso público-alvo, fica muito mais fácil, né, trabalhar e ensinar alguém quando a gente conhece, né, do que ele precisa. E o que é importante também é que a gente reconheça como está o emocional desse aluno, desse meu público-alvo, né, para que eu consiga alcançar mais diretamente, né, esse meu público. A gente deve também considerar os recursos efetivamente disponíveis pelos estudantes, como materiais impressos, né, os dispositivos tecnológicos e acesso à internet. Como, por exemplo, também jogos, mapas, filmes, música, o que está ao meu alcance, o que realmente vai trazer de benefício para o meu aluno, né? Que recurso que eu vou usar, que eu vou conseguir atingir esse meu aluno, e o que eu tenho disponível ali naquele momento, né? É importante reconhecer diferenças entre as turmas de um mesmo ano para adaptar as atividades quando e conforme necessário. Nesse caso, a gente deve reconhecer as especificidades desses alunos para a gente poder criar metodologias para alcançar o nosso objetivo, né? Adaptar as atividades é muito importante para que a gente possa atingir e alcançar o que realmente a gente propôs nesse plano, ok? O segundo são os elementos de temporalidade, ou seja, tempo mesmo, né? O planejamento deve corresponder ao número de aulas de cada componente curricular para o segmento de ensino e modalidade. Eu tenho que saber quantas aulas eu tenho no bimestre. Eu tenho que ficar bem atento para aqueles dias de datas comemorativas, os feriados, algum evento que vai ter na escola. Porque eu faço um planejamento de tantas aulas, eu vou usar tantas aulas para aquilo, e de repente acontece algum imprevisto, ou coisas que já estão planejadas, então eu tenho que ficar atento a isso para saber como, né, até que ponto, até onde eu posso chegar, né? Lembrar que o estudante participará de diversas aulas por semana e também deverá realizar uma série de atividades. Sugerimos aqui uma articulação para que as atividades propostas não sobrecarreguem os estudantes. A gente falou que nós, professores, temos que medir o nosso tempo, mas a gente também tem que medir o tempo do nosso aluno, porque ele também tem outros professores também dão atividades, né, pedem tarefas de casa, a gente tem que medir tudo isso para não sobrecarregá-lo, e aí o aluno acaba ficando desmotivado, né, desinteressado para fazer, né.
Então, a gente tem que prestar bem atenção também na questão do tempo. Os objetivos de aprendizagem, eles devem ser atingíveis, não vamos pensar em coisas mirabolantes para depois que a gente não consiga alcançar, né? O tempo estimado de realização das atividades, lembrando que cada aluno, ele possui o seu próprio ritmo de aprendizagem, né? A gente tem que prestar muita atenção nisso. Quando a gente for planejar, pensar no todo, em todos os alunos que estão ali presentes, né? O objetivo deve guiar as diversas atividades do plano, ter definido com clareza os objetivos de aprendizagem de cada uma das atividades solicitadas, para que não só a primeira atividade ou a outra atividade alcance objetivos, mas todas aquelas que eu propus, certo? Os objetivos devem ser relevantes, trabalhando com as habilidades essenciais, partindo dos resultados e documentos de anos anteriores. É o que nós estamos fazendo agora no primeiro bimestre, né? Nas nossas diagnósticas, trabalhando com as habilidades essenciais dos alunos, avaliando, recuperando, retomando. E a gente chama atenção para todas as áreas, para que todas as áreas oportunizem habilidades de procedimentos de leitura. Não só nesse período, como o ano todo, né? O ano todo, os próximos anos, né? Porque retomar as habilidades defasadas do aluno anterior será durante todo o ano, gente. A gente não tem como escapar disso. É aquilo que a gente sempre fala. Avalia, recupera, retoma, aprofunda se necessário e retoma novamente. E sempre com o pensamento, né? Com a seguinte frase, que no final da aula, o aluno, ele deve ser capaz do quê? Quando eu tenho essa frase em mente, eu consigo alcançar o objetivo esperado, planejar esse objetivo. Os movimentos metodológicos. As atividades propostas devem contribuir para o objetivo das aulas e prever metodologias adequadas para promover, primeiro, o engajamento e a aprendizagem dos estudantes. Como, por exemplo, resolução de problemas, né? A gente teve até uma TPC dessa semana que falou sobre resolução de problemas, exercícios propostos em diversos formatos, pesquisas bibliográficas, trabalhos, leituras, desenvolvimentos de texto, produção de vídeos, produção de desenhos esquemáticos, seminários, dramatizações, aula expositiva, né? Como que o movimento metodológico é metodologia? Como você conduzirá a sua aula? Porque a estratégia escolhida, ela pode funcionar como um agente motivador ou desestimulador. Então, a gente tem que partir desse propósito. O que vai fazer ter mais eficácia nesse momento? Qual o método que eu vou criar para ter mais eficácia, né? Acompanhamento e avaliação da aprendizagem. É importante que esse planejamento preveja as formas de devolutiva às atividades elaboradas pelos estudantes. Eles podem acontecer de forma coletiva ou individual. Por meio das devolutivas, os estudantes e professores conseguem acompanhar a evolução da aprendizagem. Aqui a gente está falando de acompanhamento e avaliação. Para acompanhamento, o professor precisa criar instrumentos de registros. Esses instrumentos de registros, eles têm uma intencionalidade que não é mais uma coisa burocrática. Eu tenho que acompanhar o meu aluno desde o primeiro dia, uma atividade que não seja tão significativa, mas ali você consegue, o jeito dele tratar aquela atividade, você já é uma avaliação sua que você pode colocar no seu registro, tá? E há diversas maneiras de realizar a avaliação. Através de observação e registro, autoavaliação do aluno, avaliação em grupo, portfólio, reflexão de erros e acertos coletivo ou individual, lição de casa, produção escrita. Então, há muitas formas. Você tem que achar uma forma, né? Nós, professores, temos que achar uma forma de acompanhar de acompanhar esse processo do nosso aluno, sem que seja uma coisa árdua para a gente, mas que seja natural, né? E que a gente consiga ter
um registro bem satisfatório no final, né? Portanto, o professor, ele planeja o acompanhamento dos estudantes frequentemente. Ele avalia sempre para dar continuidade ao seu planejamento, ou modificá-lo, né? Em favor da necessidade de cada grupo de estudantes. Porque a gente sabe que o planejamento, ele é flexível, né? Então, eu posso mudar a minha rota quando eu achar que é necessário. Agora, depois que a gente falou, né, deu um pouquinho mais de esclarecimento sobre cada uma das etapas do nosso planejamento, vamos refletir um pouquinho em cada uma dessas etapas que nós fizemos? Nós passamos por elas. Agora é com vocês. Preparar aulas e atividades utilizando os recursos disponíveis e acessíveis pelos alunos para o desenvolvimento de habilidades e competências de cada área de conhecimento, componente curricular, previstos no currículo. Estamos fazendo isso? Já começamos pegamos já nesse ponto? Acompanhar a realização das atividades e engajamento dos alunos nas suas turmas, promovendo momentos para esclarecer dúvidas, elaborar planos de recuperação e aprofundamento de aprendizagem. Sabemos que nesse primeiro momento a gente está fazendo muito isso, né? Nós estamos fazendo as nossas diagnósticas em qualquer área agora nesse primeiro bimestre, para a gente poder, que nós estamos na fase do quê? Do retomar, para depois a gente conseguir aprofundar ou retomar novamente, não é mesmo? Orientar os estudantes quanto aos registros das atividades para que o professor possa trazer devolutivas, analisar e acompanhar os avanços na aprendizagem. Conscientizar esses meninos que eles precisam fazer para que vocês consigam e possam ajudá-los a desenvolver o que ficou a habilidade defasada durante essa época de pandemia, né? Utilizar diversos instrumentos para acompanhar e avaliar a aprendizagem dos estudantes. Relembrando, alguma coisa que fica fácil para vocês, registros fáceis para que você consiga, professor, direcionar esses alunos, né? Ter flexibilidade ao planejar, permitindo adaptações ao longo do processo. Eu usei essa metodologia, mas ela não foi legal para essa sala, para essa outra ela já foi. Então, deixa eu retomar, deixa eu ver agora que outra metodologia eu vou poder usar para que eu consiga ter um registro melhor, né? Acompanhar a programação do centro de mídias e articular as atividades propostas com habilidades de componentes de séries em que o professor esteja trabalhando. Retoma e aprofunda. E no repositório, né, a Camila vai mostrar melhor para a gente, no repositório a gente tem toda a programação das aulas, né? Então, de repente, se estou com alguma dúvida, preciso um pouco mais, esclarecer um pouco mais, ter mais alguma ideia, eu posso no repositório pegar aquela aula, assistir, né, ver o que tem ali que eu posso carregar para a minha aula, e fazer, aprimorar e usar, né, as aulas que estão no repositório, ok? Agora vem uma sugestão de plano de aula, tá? É uma sugestão. O professor, ele vai ficar à vontade, só que lembrando que a gente precisa, antes de entrar numa sala, ter um plano, né? Ter um planejamento de como eu vou seguir aquela aula. Então, aqui a gente tem, né, o tema, tudo que a gente trabalhou aqui agora, tema, os objetivos, os conteúdos, a duração, os recursos didáticos que eu vou usar, que se encaixa melhor nessa atividade que eu estou propondo, a metodologia, como que eu vou avaliar, quais serão os meus registros para que eu tenha uma boa avaliação, uma avaliação fiel, tá? Uma avaliação fiel desse meu aluno. E as referências, né? Da onde eu vou tirar. Isso é muito importante. E pensa, não é mais um trabalho, é uma orientação, tá? Mas, ainda assim, planejando, estudando, a gente ainda corre risco, né? Até mesmo com todo o planejamento e cuidados necessários, ainda corremos risco de errarmos ou sermos surpreendidos, já que não temos como prever o futuro, mas o planejamento é ainda o recurso mais seguro para chegarmos mais preparados em nossas aulas, fazendo
com que nas adversidades do dia a dia possamos ter tempos de resposta e reação menores e melhores. Então, essa foi a minha contribuição. Eu espero ter reforçado para os professores, né, que já estão há mais tempo, né, da importância, principalmente nessa época que estamos vivendo, de planejar, de estudar, que nessa época toda diferente, a gente tem muito que estar bem dedicado para a gente poder ajudar os nossos alunos nessa defasagem que eles estão vivendo, tá bom? Eu agradeço e passo a palavra para a nossa PCNP, Camila. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem, né? Dando continuidade, né, a tudo que a Débora e a Cláudia falaram sobre planejamento, quanto é importante o professor planejar as suas aulas, planejar os seus materiais, ter conhecimento daquilo que ele tem em mãos, de todos os recursos que é disponível, que está disponível para ele na rede, para que ele possa diversificar, aprimorar, sempre estar melhorando, né, as suas aulas e levar um bom aprendizado aos alunos. Então, dentro disso, quais são os recursos que o professor tem para que ele possa chegar a uma aula robusta, uma aula diversificada, uma aula de qualidade? E é isso que eu vim trazer para vocês, né? O planejamento ele deve prever a utilização de diversos recursos, buscando priorizar aqueles amplamente disponíveis para todos os estudantes, ou seja, tudo que está disponível na rede, é importante que o professor tenha conhecimento para que no momento que ele achar pertinente, ele possa estar inserindo dentro do seu planejamento, né? Buscando dentro desses materiais aquilo que melhor se encaixa naquele momento da sua aula, naquele momento da aprendizagem do aluno. Então, na rede, nós temos um material didático, né, disponibilizado pela SEDUC, que os alunos recebem na escola, e o professor também tem o seu material. Nós temos livros didáticos, né, que servem de apoio diante dos diversos assuntos, né, tratados nas aulas. Então, ele serve de apoio àquele material que nós temos da SEDUC. Nós temos vídeos, se você olhar todos os materiais do currículo em ação, dos itinerários formativos, eles trazem QR Codes, né? E se você clicar lá, vão abrir vídeos excelentes e você também tem autonomia para procurar vídeos que você acha pertinente para o assunto que você está trabalhando. Tem o centro de mídias, né? E aí eu faço um adendo para o repositório, que você, além do momento síncrono, você tem o assíncrono, você pode buscar os materiais que já tem no repositório. Nós temos as plataformas educacionais, que é o CAED, né, com banco de questões, que você pode estar trabalhando tanto nas avaliações diagnósticas, como no decorrer do seu planejamento. Quando você tem habilidades defasadas, você tem um banco de questões que você pode estar proporcionando para o aluno, para você sempre estar avaliando esse menino no decorrer do ano letivo dele. E os recursos tecnológicos, né? Hoje as escolas estão todas bem equipadas tecnologicamente, né? Temos aí a internet a nosso dispor, o aluno tem esse recurso para estar utilizando, o professor tem esse recurso para estar disponibilizando uma aula de qualidade para ele. E o professor pode utilizar também, como eu disse anteriormente, os recursos do centro de mídias, né? Articulando as aulas que já foram transmitidas, né? De modo síncrono ou assíncrono, ou ele mesmo fazer uma aula, né, no centro de mídias, com a possibilidade de aprofundar os temas que ele já apresentou na sala de aula, né? Dessa forma, ele busca sanar as dúvidas e complementar o aprendizado. Tudo que for para complementar é válido, né? Mas para isso, o professor ele precisa se planejar, porque não tem como ele entrar dentro da sala de aula sem saber o que ele vai falar naquele dia, sem um material previamente planejado,
porque aí ele não tem dimensão, ele não tem noção de todos os recursos que ele pode estar utilizando. E aí, ao invés de otimizar o tempo, que ele acha que ele está otimizando o tempo não planejando, ele acaba se atrasando, porque ele não sabe aonde ele está e para onde ele vai. Então, quando ele tem um planejamento, ele sabe que aquela aula tem começo, meio e fim, né? O seu bimestre tem começo, meio e fim, o seu ano tem começo, meio e fim. Então, ele acaba investindo um tempo em planejar, mas ao decorrer do ano ele consegue otimizar o seu tempo, uma vez que ele não vai precisar ficar indo e voltando em materiais que ele já tem o domínio, em materiais que ele já tem o conhecimento. E só relembrando, né, do ATPC passado, que vocês tiveram com o Zé Ricardo, com a Alessandra e com a Sandra, os materiais que nós temos disponíveis na escola, né? Agora, para a segunda série do ensino médio, os itinerários formativos, né? Você tem que olhar os itinerários que foram votados na sua escola, né? Os que estão em desenvolvimento na sua escola, trabalhar eles, estudar eles, ver onde eles, em que momento que vocês vão utilizar aqueles materiais que eles estão disponibilizando lá. Nós temos o currículo em ação também para a segunda série do médio, né? E também para os demais anos do ensino fundamental e para a primeira série do médio. O Aprender Sempre, que é um recurso muito importante, porque nele você consegue fazer um resgate de habilidades que o aluno precisa ser trabalhado, né? Então, você tem ali um material muito rico, que você consegue tirar muita coisa dele. Tem os livros da Trilha Antirracista, que um deles, inclusive, hoje a Cláudia fez a nossa leitura. Eles também já estão disponíveis na escola, também é um meio de trabalhar estratégias de leitura com esse material que é riquíssimo e de mais assuntos, né, que neles vêm abordados dentro do projeto da Trilha Antirracista. E o São Paulo Faz Escola na terceira série do ensino médio, que também é um material que está vigente nas terceiras séries. E dentro de todos esses materiais, você pode, quando você tem conhecimento deles, né? Você vai lá planejar a sua aula e você fala assim, eu posso buscar lá na EFAP um outro material, eu posso buscar um vídeo, eu posso buscar algo a mais para incrementar a minha aula. Então, por isso que é muito importante se planejar. Se você chega sem esse planejamento, você perde um tempo tentando buscar algo para fazer com que essa aula se torne mais dinâmica, mais interessante, mais atrativa para o aluno. O aluno aprende quando o aprendizado tem significado, né? Se ele não vê significado na aprendizagem, aquilo não se torna atrativo e não se torna produtivo. Então, é muito importante que no planejamento de vocês tenham esse olhar para que a aula se torne algo atrativo. Nós temos as plataformas de aprendizagem, que é o Centro de Mídias, que eu já falei, a CAED, que também vocês podem buscar recursos, e aqui os links dos materiais que eu já falei, né? O de cima, Estudo Sertal, é o link do nosso site, né? O site do Núcleo Pedagógico. Os materiais da EFAP, todos vocês com certeza já receberam um link dos seus PCs, mas vale aqui lembrá-los que na EFAP 2022 tem todos os materiais que vocês precisam. E também agora tem os informes do novo ensino médio, que é um novo link, também traz tudo sobre o ensino médio, todos os materiais disponíveis, e é muito interessante que vocês tenham conhecimento desses materiais. Dando encerramento aqui à nossa TPC, e só lembrando, gente, da importância, né, do planejamento mais uma vez, a gente deixa para vocês um desdobramento, juntamente com uma lista de presença e avaliação. É muito importante que vocês respondam para a gente, né, entre nesse link, respondam para a gente. Por quê? Porque é a partir desses desdobramentos e a partir desta avaliação que a gente promove as nossas ATPCs, sempre buscando aprimorar, melhorar, atender às necessidades de vocês, porque ele é feito para vocês, para melhorar
o dia a dia de vocês dentro da escola. Com isso, né, a gente encerra com aquela frase que a gente sempre trouxe desde o ensino remoto: juntos somos muito mais fortes e vamos muito mais longe, né? Com todos os medos, com todas as inseguranças, as nossas angústias, mas a gente vai se ajudando, e a gente deixa aqui o nosso agradecimento a todos vocês, dizendo que o Núcleo Pedagógico está à disposição para todos os professores de todas as áreas, deixando um forte abraço meu, da Cláudia e da Débora e de todos do núcleo, e que vocês tenham aí um ano de muito planejamento, de muita aprendizagem e de muito aprendizado, tanto para vocês quanto para os alunos e também para a gente aqui que vamos lado a lado junto com vocês. Um forte abraço, até a próxima, e aqui as nossas referências de onde nós tiramos todos os nossos materiais. Até mais, pessoal, fiquem com Deus.